Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Josué, no capítulo 1. Josué, capítulo 1. Você já parou para pensar no que impede as pessoas de darem início a algum sonho, a algum projeto que elas anseiam? Eu queria tanto, tal coisa, e se lançam ali sobre anseios e desejos. O que é que impede essa pessoa de dar início na busca dos seus interesses? Mas não só isso, existem também aqueles que não concluem a busca pelos seus interesses, pelas coisas que percebem que são importantes na sua vida. Elas até iniciam, mas no decorrer da sua trajetória lançam de mão, abrem mão dos seus objetivos, dos seus sonhos. O que os impede de iniciar é o medo. E o que os impede, aqueles que dão início, que conseguem vencer o medo, mas no meio do caminho desistem, é a fraqueza. Então, duas coisas que atrapalham muito a vida das pessoas: o medo e a fraqueza em persistir. Aqui o Senhor Deus está chamando Josué a essa compreensão, a esse entendimento do que ele de fato deve fazer. Aqui você vai encontrar o segredo da conquista. Josué capítulo 1, do versículo 6 ao 9, diz assim o nosso Deus: Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então aqui Deus está convocando Josué a coragem e a força, porque o grande líder Moisés havia morrido, e agora Josué era incumbido de substituir o líder que ele sempre admirou, que ele sempre seguiu. Agora estava com Josué o bastão, e Josué tremeu, e Josué duvidou que concluiria. Na verdade, ele duvidou até que iniciaria. Então, por isso que Deus o chama e diz: seja forte e seja corajoso. Agora, imagine você sendo uma pessoa muito corajosa, que não se intimida com desafios nenhum, e você enfrenta todos os desafios com coragem, e você conclui e chega até o fim, nunca desiste, com força.
Mas no final de tudo, Deus diz: trabalhou inutilmente. Sua coragem me desonrou e sua força me desonrou. Imagine que frustração para o crente. Então não basta você ser forte e corajoso, porque se você usar a sua coragem para o que não glorifica a Deus, era melhor nem ter usado. E se você persiste nos seus objetivos, mas que estes também não glorificam a Deus, se você fosse fraco o suficiente para terminá-los, para não terminá-los, para acabar com eles no meio do caminho. Então, essa força e essa coragem, elas precisam ter um propósito. Elas não podem ser avulsas. Elas não podem ser sem o sentido pelo qual Deus exige elas. E qual é o propósito de você ser forte, de você ser corajoso? Observe, ele diz: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometerá dar aos seus pais. Esse povo é meu, Josué, e eu vou dar a eles coisas grandiosas, porque eu prometi a seus pais. Eu prometi a Abraão, eu prometi a Jacó, eu prometi a Isaac, a Abraão e a Isaac e a Jacó. Então, agora você vai levar este povo que eu estou confiando a você. Então, observe que a coragem de Josué não era para benefício próprio. O propósito não era ele, o propósito era o povo. Então, os cristãos precisam ter consciência disso, porque senão caem na mesma armadilha que os filhos de Ruben caíram e os filhos de Gade. Eles caíram na armadilha de pensar que trabalhavam para si, que o interesse e o objetivo de sua caminhada, de suas lutas, de combatendo inimigos e vencendo com coragem e força, era para si. Então eles se desviaram do propósito. Força e coragem sem o propósito certo é abominação diante de Deus. Veja o que aconteceu com os filhos de Ruben, ainda quando Moisés era vivo. E Moisés lembra a eles um fato curioso. Em Números capítulo 32, do versículo 1, se quiserem acompanhar em vossas Bíblias, fiquem à vontade. Números 32, do versículo 1 diz: os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade. Prosperaram, hein? E viram a terra de Jazer e a terra de Gileade. E eis que o lugar era lugar de gado. Nós temos muito gado, chegamos em uma terra onde se cria gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben e falaram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote, Dibon, Jazer, Nira, Esbom, Eliale, Sebam, Nebo e Beon. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os seus servos têm gado. Disseram mais: se achamos mercê aos teus olhos, dê-se esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faça passar ao Jordão. Meus irmãos, esse pedido parece ser coerente e justo, mas no que se diz respeito a propósitos humanos e egoístas, mas no que diz respeito ao propósito de Deus, isso daqui foi uma abominação que eles pediram. Não pelo fato de pedirem a terra que encaixava com as necessidades deles, não estava aí a questão, mas estava na falta de propósito divino, o de não passarem o Jordão. Ou seja, eles estavam dizendo o seguinte: a gente já lutou pelo que é nosso, e agora conquistamos o que é nosso,
e agora cumprimos o propósito com força e coragem na conquista do que é nosso. E olha a resposta de Moisés. Porém, Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à guerra? E ficareis vós aqui? Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? O que é isso que vocês estão fazendo? Vocês, além de serem egoístas, ainda estão desanimando aqueles que têm um propósito a cumprir, de dar terras aos outros que ainda faltam. Assim fizeram vossos pais, quando enviei de Cades-Barneia a ver esta terra. Os espias, lembram? Quando foram verificar a terra que o Senhor ia dar, e voltaram de lá, fazendo o povo tremer de medo, dizendo: olha, os gigantes são poderosos que lá habitam, e eles são para nós como gigantes, e nós somos como gafanhotos aos olhos deles. E fizeram desanimar o povo. Era o mesmo pecado que estes estavam fazendo. E Moisés continua e diz: chegando eles até o vale de Escol, e vendo a terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Então, a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou, dizendo: certamente os varões que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, foram fracos. Eles tiveram até coragem para ir à terra, mas não concluíram, foram fracos, exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Força e coragem. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fez-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda aquela geração que procedera mal perante o Senhor. E Moisés continua: eis que vós, raça de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para aumentar ainda o furor da ira do Senhor contra Israel. Raça de pecadores, se não quiserdes segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto, e sereis a sua ruína. Percebem o perigo de você usar a tua força e a tua coragem sem propósito de Deus, por causa dos teus interesses? Percebem o perigo do egoísmo, onde você diz: não, o propósito de Deus na minha vida está sendo cumprido, eu estou crescendo em todos os sentidos, estou crescendo financeiramente e glorificando a Deus com esse crescimento, estou crescendo espiritualmente também, mas tudo somente visando a si próprio. Foi o pecado destes, e aí eles caem em si. Então se chegaram a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para nossas crianças. Porém nós nos armaremos, apressando-nos adiante dos filhos de Israel, até que levemos ao seu lugar. E ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para casa até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. Porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porquanto já temos a nossa herança deste lado do Jordão ao oriente. Ou seja, lutaremos, mas não queremos nada pela luta que teremos por eles,
porque nós já temos o que o Senhor nos deu. Essa luta será pura, essa luta será apenas por Ele, sem interesse próprio, e o interesse apenas no outro. É esse o sentido que Deus está dizendo a Josué: seja forte e corajoso, para você fazer este povo entrar. Josué ia entrar também, mas o fundamental propósito era fazer os eleitos de Deus prosperarem. Josué precisava usar a força e a coragem dele em benefício do povo de Deus. Ah, mas é o líder. Não é o líder, porque aqui estavam indo não apenas os patriarcas, os cabeças de famílias, mas também todos os homens de guerra, para fazer com que os outros também herdassem a herança. Mas e o que o Senhor diz a respeito disso no Novo Testamento? Aos Gálatas, Deus ordena a Paulo ensinar o seguinte, na sua epístola, no capítulo 6, o versículo 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Quer cumprir a lei do Senhor Jesus Cristo? Quer ser fiel à sua lei? Pois bem, leve a carga do seu irmão. Lute por ele, não só por você. E a luta que você tiver por você, que seja pensando no seu irmão. Porque o egoísmo não tem parte com Cristo. A prova é tanto que o próprio Cristo abriu mão de toda a sua glória, de toda a sua excelência, de toda a sua majestade, para morrer nas mãos de imundos pecadores, uma raça de pecadores suja. Ele deixou a sua glória. Mesmo sendo Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo uma forma de servo, reconhecido em figura humana. Para quê? Para você. E eu pergunto, por que você está aqui? Por que Deus ainda não te levou? Existe uma resposta para isso? Por que você não morreu ainda? Qual a resposta? Ah, é para glorificar a Deus? Sim, glorificar a Deus como? Porque se fosse só o fato de glorificar a Deus, você já teria morrido. Porque no céu você vai glorificar a Deus de uma forma mais pura e perfeita do que está fazendo aqui. Então o propósito de você estar aqui não se limita ao fato de você glorificar a Deus, a não ser que essa glorificação, que essa glória que você dê a Deus, tenha um propósito na edificação dos teus irmãos. Pois foi isso que Paulo diz, quando ele disse, olha, o morrer para mim é lucro, o viver é Cristo, enquanto eu estiver aqui eu quero viver Cristo, mas se eu morrer, eu vou lucrar, porém, eu já não sei o que escolher. Se eu vou para Cristo, se eu desejo estar com Cristo, ou se eu desejo estar com vocês. De um e do outro lado eu estou constrangido. Mas estava constrangido e dizendo o seguinte, que sabia que estar com Cristo é algo incomparavelmente melhor. Mas ele abre mão desse bem melhor para o benefício do rebanho de Deus. Ele diz, mas por vossa causa, para o progresso de vossa fé, é necessário que eu fique. É isso o propósito de cada um estar aqui, para glorificar a Deus, vivendo pelo seu irmão, para fazer com que ele entre na terra prometida, na paz que Cristo prometeu e o deu, mas ele ainda não conseguiu digerir essa paz que ele já possui, a paz que excede todo o entendimento, que o mundo não pode receber, mas que você recebeu, porém não se vale dela,
Mas aí tem irmãos que entendem a respeito disso e conduzem você para essa terra prometida, essa terra de paz, de tranquilidade, de prosperidade espiritual. E a luta de cada um tem que ser nesse objetivo, pegar na sua mão e dizer, não, irmão, ansioso, ansiosa, como assim? Cadê aquela paz que Cristo disse que você tem? Eu não consigo, então vamos lá, e vocês lutam juntos, por esse propósito santo e maravilhoso. E aí, cada um tem que estar lembrando ao outro, isso que você está olhando, irmão, que te entristece, minha irmã, é algo desta terra, ou é algo celestial? Você está chorando porque não está juntando tesouros espirituais? Ou porque você está perdendo coisas materiais? Teu choro tem qual propósito? Porque se for por coisas deste mundo, está contaminado. O meu irmão ainda não tomou posse da terra prometida, da paz que Cristo lhe deu. Então, vou lutar por esse irmão, vou lutar por essa irmã. É por isso que você está aqui, pelo seu irmão, somente. Porque é para glorificar a Deus também, mas se fosse só por isso, Deus te levava agora e dizia, filha, filho, aqui você me glorifica puro e perfeito. É melhor glorificar aqui. Mas por causa do teu irmão, ele te deixa vivo. E ele te dá condições. E o que você tem feito com a sua força e com a sua coragem? O que tem feito com ela? Usado para si? Então é sem propósito. Precisa usar para o propósito que o próprio Deus estabeleceu, para fazer prosperar aqueles que Ele ama. E para terminar, eu quero ler o que Paulo diz a Timóteo na sua segunda epístola, quando ele começa a falar da sua luta aqui nesta terra, que ele travou muito fielmente. Capítulo 2, versículo 10, ele diz, por esta razão, tudo suporto, por causa dos eleitos. Eu suporto tudo por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com glória, com eterna glória, para que eles experimentem da salvação, para que eles sintam o sabor das coisas eternas, e deixem de se contaminar e perder tanto tempo com coisas vãs, inúteis, que não têm propósito nem sentido eterno. Por causa disso, por causa dos eleitos, eu suporto. A minha força e a minha coragem são dos eleitos de Deus, para que eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Então, meus irmãos, minhas irmãs, você que está me ouvindo, não se iluda, você não está aqui por você, você está aqui para Deus, e Deus incumbiu você de uma belíssima missão, ser bênção para os seus irmãos, ser bênção para os escolhidos dele, ser bênção para a menina dos olhos dele. Que Deus abençoe a igreja e que todos os irmãos possam compreender a riqueza que possuem, a paz de Cristo, a força de Cristo, a coragem em Cristo, mas usem-na com propósito. Que Deus abençoe os irmãos. Amados, nós vamos, eu pedi permissão ao nosso obreiro Sandro para encerrar, porque nós vamos encerrar apenas com uma oração e com a bênção apostólica, clamando ao nosso Deus para que não permita que a gente se desvie do sentido, do propósito genuíno que está em sua palavra e que Ele nos revelou esta noite. Pedir à irmã do Carmo que nos conduza a Deus nesta oração.
Amém. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. É verdade, Senhor. É verdade, Senhor. Amém, 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 Senhor. Agora, irmãos, que a graça do nosso eterno e bondoso Pai, que a comunhão, as consolações e as inspirações que do Espírito Santo procedem, que a paz que excede todo o entendimento e a perseverança que há no seu Filho Jesus Cristo, esteja sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra e sobre todos vós, agora e sempre. Amém. Amém, irmãos? O culto está encerrado. Nós vamos ter a escola bíblica. Também antes teremos o nosso momento ágape.